Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se você decidiu que vai fazer um MBA e precisa saber tudo sobre a prova do GMAT, então você veio ao canal certo. Meu nome é Marco Angiolucci, eu sou fundador da Desempenho Máximo e criador do Matemática para GMAT. No vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre a prova do GMAT e ainda vou te dar 2 dicas ao final do vídeo para você se preparar da forma mais eficiente possível. Vamos lá então? Eu separei um roteiro para a gente trabalhar, porque tem muita coisa para esse vídeo. Então, se você quiser, pega um bloquinho de anotações e escreve o que eu vou te falar. Porque o GMAT tem muitos detalhes e conhecer bem esses detalhes pode te poupar tempo depois. A primeira coisa que você precisa saber é qual é a motivação do GMAT. Para que ele serve, por que ele foi criado, por que ele é constantemente adaptado. O GMAT basicamente ele tenta ser um preditor do seu sucesso no MBA. Então o GMAC, que é o Graduate Management Admission Council, que é o órgão que cria a prova do GMAT, que cria as questões, enfim, que cuida da estrutura dos exames que são administrados todos os anos, ele tenta fazer com que a nota da prova seja cada vez mais um preditor do seu GPA ou da sua média geral durante o MBA. Então, ele tenta fazer com que uma nota alta no GMAT se reflita numa nota alta no MBA. É claro que a prova do GMAT não faz isso, mas eles tentam fazer com que exista cada vez mais uma correlação entre a nota do GMAT e a nota que você tem no seu MBA. E hoje, só para você ter uma ideia, né, existem pesquisas que analisam qual é a correlação entre sucesso no MBA e também o sucesso no GMAT. E existe uma correlação positiva, embora não seja uma correlação super forte, né? Então, numa escala de -1 a 1 para correlação, né? -1 sendo extremamente não correlacionado, quer dizer, uma nota alta no GMAT significaria uma nota muito baixa no seu MBA, até o 1, que seria extremamente correlacionado, então uma nota altíssima no GMAT significa uma nota altíssima no MBA. O GMAT ele apresenta uma correlação aí de por volta de 0,25 a 0,30. Então, assim, existe uma correlação sim ligeiramente positiva, embora não seja uma correlação tão forte, né? Quando você leva em consideração o seu GPA, ou seja, a média geral do seu período de estudos na faculdade, durante a graduação, e usa também o GMAT, essas duas combinadas, elas têm um poder preditivo, essas duas médias combinadas têm um poder preditivo maior sobre o seu sucesso no MBA. Agora, o fato de o GMAT tentar prever o seu sucesso, não quer dizer que se você tirar uma nota ruim no GMAT, você não vai conseguir ter sucesso na vida, né? Ou no MBA, que seja. O ponto é que você tem que ter em mente que correlação não significa causalidade, né? Então, tem isso em mente e saiba que o objetivo do GMAT é tentar prever para as escolas de negócio se você é apta ou não para a escola de negócio. E é isso que o GMAC, na verdade, vende para as escolas de negócio. E eles têm feito isso de forma bastante bem sucedida nos últimos anos. Porque o GMAT ele era aceito em cerca de 1.000 escolas de negócio há 5 ou 6 anos atrás. E hoje já são mais de 7.000 escolas de negócio no mundo inteiro que aceitam o GMAT. Então o GMAT está ganhando popularidade entre as escolas de negócio e essa também é uma das razões pelas quais o GMAT cada vez mais tem se tornado uma prova valiosa. E é bom você mandar bem nessa prova, porque imagina que você queira entrar numa escola de negócios bastante competitiva. Se você tem uma nota alta no GMAT, como ele é um teste padronizado, então todo mundo que vai prestar determinada escola de negócio vai ter que fazer o GMAT, ele serve como uma régua de comparação entre os candidatos. Então imagina que você tem 30.000 candidatos na sua escola de negócios, digamos assim. Imagina que você tem que avaliar quais candidatos são os melhores. Aí você vai olhar nota no GMAT, você vai olhar as essays, histórico profissional, histórico acadêmico. São muitas coisas para olhar, envolve muito braço, vamos dizer assim. Muitas pessoas precisam estar envolvidas para você conseguir avaliar tantos candidatos. Então o GMAT ele serve como um selecionador natural. Embora as escolas não falam que elas excluam candidatos com notas menores, né?
Mas a verdade é que uma nota alta no GMAT faz com que a escola tenha interesse em dar prioridade para a sua ficha, vamos dizer assim. E ela vai olhar primeiro o seu histórico acadêmico, vai olhar o seu histórico profissional, antes de olhar a nota de alguém que tirou uma nota abaixo da sua. É claro que se você tem uma escola de negócio, você quer selecionar os melhores candidatos e o GMAT se propõe a trazer os melhores candidatos, que são aqueles que tiraram a maior nota, você vai querer pegar esses candidatos que têm a maior nota. Então você vai dar uma prioridade para eles. Então essa é uma outra razão para você não só fazer o GMAT, mas tentar mandar o melhor possível no GMAT. E aí uma última razão que eu acho que pode ser interessante também é que se você quiser entrar numa empresa que está acostumada a contratar MBAs e você chega numa entrevista e fala que você tirou 780 no GMAT, coisa para 1% das pessoas, o entrevistador dá até uma arrumadinha no cabelo, porque, poxa vida, você está se mostrando como alguém atraente para ele, ele vai querer ficar atraente para você. Só para você ter uma ideia, né? O GMAT, ele pontua, ele dá notas de 200, que é a nota mais baixa, até 800, que é a nota mais alta. Se você tirar acima de 700, você já vai estar entre os 10% dos que prestam o GMAT, mas com a nota mais alta. Então, repara que prestar o GMAT não é para qualquer um. Você já faz parte de um grupo seleto de pessoas que têm uma graduação, que se interessam por negócios, que querem se desenvolver ainda mais. E desse grupo seleto de pessoas, se você ainda tira 700 ou mais no GMAT, você está entre os 10% com, teoricamente, a melhor capacidade de raciocínio daquele grupinho. Beleza? Então, a minha sugestão para você é que, mesmo que você só precise de 600 ou de 650 para entrar na sua escola de negócios alvo, tenta tirar a maior nota que você puder. Estuda para você tirar a maior nota possível. Digamos que você queira descobrir qual é o seu limite e vai atrás dele. Se prepara, estuda, coloca 1 mês, ou 2, ou 3, ou 6 meses talvez para estudar, depende de quanto tempo, como é que está o seu cronograma, mas tenta aproveitar o melhor da sua preparação, porque depois, se você tem uma nota muito alta no GMAT, isso é algo para se ter orgulho. Agora, voltando então à motivação do GMAT, como o GMAT quer prever qual é a probabilidade de sucesso de um determinado candidato a um curso de MBA, o GMAT ele vem se atualizando ao longo das décadas. É claro que ele não sofre atualizações tão constantes quanto o meu Windows, que é brincadeira, toda semana rola atualização desse negócio. Agora, o GMAT, de década para década, pode ter uma alteraçãozinha ou outra. Por exemplo, a parte quantitativa do GMAT, há 4 anos atrás tinha 37 questões, agora tem 31. Há 40 anos atrás, mais ou menos, não existia um tipo de questão que era questão de data sufficiency, que hoje existe e é específica do GMAT. Enfim, o GMAT ele vem se modificando, mas com o objetivo de garantir que quem tira a maior nota vai ser alguém com maior probabilidade de mandar bem na escola de negócio. Então tenha isso em mente, porque durante a sua preparação você tem que estar sempre buscando ser alguém bem preparado para uma escola de negócio. E o GMAT, então essa é a motivação principal do GMAT. E como que o GMAT avalia que você é uma pessoa que tem um bom fit com a escola de negócios? Basicamente, através do seu raciocínio. O GMAT ele é uma prova inteira construída em cima da sua capacidade de raciocínio. Se você der uma analisada nas sessões que você tem no GMAT, você vai ver que a gente tem 4 sessões. Uma sessão é Verbal Reasoning, a outra é Quantitative Reasoning, outra é Integrated Reasoning e a 4ª sessão é Analytical Writing, que precisa ter raciocínio por trás também, porque você vai precisar, enfim, defender um argumento, vai ter que raciocinar para defender um argumento. Então você repara que tem essa palavra, reasoning, no nome das sessões e nos tipos de questões também. Quer dizer que o GMAT avalia a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de criar uma linha de raciocínio, seja usando números, que é o
que vai ser avaliado na sessão de Quantitative, a Quantitative Session, seja usando palavras. Então, a capacidade de você analisar uma sequência de palavras que transmitem uma ideia e raciocinar sobre essa sequência de palavras e extrair uma conclusão a partir daí. Basicamente, não importa como você vai resolver uma determinada questão no GMAT, o importante é que você conseguiu criar uma linha de raciocínio para resolver a questão. E o GMAT ele valoriza muito quem consegue raciocinar mais rápido. Por isso que é bom você se preparar para o GMAT treinando com questões que são ou do próprio GMAT ou então são questões baseadas fielmente no GMAT. Porque se você se acostuma a fazer as questões do GMAT, naturalmente você vai ficando mais rápido ou mais rápida para resolver uma prova como o GMAT. Então, tenha isso em mente porque você vai precisar fazer as questões de forma muito rápida. Então, você vai ter 2 minutos ali, em média, para resolver cada questão em cada sessão. Eu vou detalhar para você exatamente quantas questões em cada sessão, mas antes eu ainda tenho que te falar um detalhe importante sobre o GMAT. É que ele é um CAT, ou Computer Adaptive Test. Significa que, ele é uma prova, ele é um teste feito no computador e ele é adaptive, quer dizer que ele é individualizado, ele é adaptado para você. Pelo fato dele ser feito no computador, isso se torna mais fácil de ser feito, né? Então, geralmente todos os candidatos recebem questões em cada sessão da prova que tem um nível de dificuldade mediano. Se você acerta essas questões, você recebe questões mais difíceis. Se você erra essas primeiras questões, você recebe questões mais fáceis depois. E a sua capacidade de ir acertando questões mais difíceis vai fazendo com que sua nota possa ser maior. E se você for errando, isso vai te penalizando também, porque vai fazendo com que você responda questões de nível de dificuldade menor e a sua nota não necessariamente vai ser muito alta. O que não quer dizer que vai ser uma nota baixa, tá? Mas é importante você ter em mente isso, que a prova ela é adaptável ao seu nível de performance. Agora, como que isso funciona? O GMAT, que é o órgão que cria o GMAT, ele basicamente tem um banco de questões gigantesco que é testado em diversos candidatos todos os anos e com base nos acertos e nos erros dos candidatos, eles avaliam o nível de dificuldade de cada questão e isso compõe a sua nota, tá? E para compor a sua prova, o GMAT, ele escolhe quais questões do banco de questões têm um nível de dificuldade que ele quer propor para você na próxima questão. Então é isso que faz com que o GMAT seja um CAT, um Computer Adaptive Test. Aí você vai se perguntar, mas eu vou ter que fazer a prova no computador, eu não vou poder escrever nada? Não, na verdade, você vai receber um bloquinho de notas, isso depende do local onde você vai fazer essa prova, mas geralmente eles te dão um bloquinho onde você vai poder fazer anotações e fazer rascunhos. Você não pode consultar celular, você não pode levar livro de anotação, você não pode levar o seu próprio caderninho, tá? Então esse tipo de coisa faz com que você seja punido. Sua nota no GMAT, se você tiver levado um livro, por exemplo, de matemática ou de qualquer outra coisa para lá, para o centro de teste, eles podem inclusive cancelar sua nota. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Eles vão te dar um bloquinho de anotação, apesar da prova ser feita no computador, você vai ter sim onde escrever e fazer o seu rascunho. Fechou? Agora, como que funciona a estrutura da prova? A prova é composta por 4 sessões, como eu já comentei. A sessão de Quantitative Reasoning, ela tem 31 questões e você tem que fazê-la em 62 minutos. Isso te dá exatamente 2 minutos por questão. E essa sessão, apesar de não cobrar conteúdos tão avançados de matemática, pelo fato de te dar pouco tempo para resolver as questões, exige bastante prática de você. Por isso que você tem que praticar questões GMAT-like antes da prova do GMAT. Mas tudo bem, então a sessão quantitativa tem lá 62 minutos. Além da sessão quantitativa, você também tem uma sessão verbal, que é a Verbal Reasoning, que tem 36 questões na data de hoje. Estamos falando agora em fevereiro de 2020. Pode ser que daqui a 1 ou 2 ou 5 ou 10 anos não seja mais essa quantidade de questões, mas Verbal Reasoning tem hoje 36 questões e você tem 65 minutos para fazer. Além dessas 2 sessões, você também tem uma terceira sessão, que é a Integrated Reasoning, que é uma sessão que tem 12 questões
12 questões e você tem 30 minutos para fazer. A Integrated Reasoning basicamente mistura conceitos de Quantitative Reasoning com Verbal Reasoning, por isso que é Integrated Reasoning. E é uma sessão que está recheada de tabelas, de gráficos e exige muita interpretação tanto de texto quanto de números. As questões dessa sessão elas tentam fazer com que você trabalhe com problemas mais complexos. E por isso que essa sessão ela é uma das talvez mais difíceis da prova do GMAT. E por fim, você tem também uma sessão de Analytical Writing, em que você vai receber um trecho de um determinado argumento, você vai ter que ler, interpretar, e você vai ter que ser capaz de escrever uma essay explicando o que você entendeu do argumento e criticando esse argumento, mostrando que você tem capacidade de raciocínio sobre o que estava escrito ali e colocando o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua visão crítica sobre aquele argumento. Então repara que o GMAT ele tem em todas as sessões focado muito em analisar a sua capacidade de raciocínio. Beleza? Essa é a estrutura da prova. Se você somar a duração de todas essas sessões, e Analytical Writing você tem 30 minutos para fazer, você vai ver que você tem para a prova do GMAT pouco mais de 2 horas para fazer. Beleza? Então é isso. Agora vamos entrar um pouquinho mais no detalhe de como que funciona, como está estruturada cada uma das sessões da prova do GMAT. Dentro da sessão quantitativa, a gente tem 2 tipos de problema. Problemas do tipo Problem Solving e Data Sufficiency. Problem Solving, mesmo que você tenha trauma de matemática, mesmo que matemática para você seja um bicho de 7 cabeças, você já está acostumado ou acostumada com questões do tipo Problem Solving. Você recebe uma situação problema e você tem que descobrir um determinado valor de x, por exemplo. Tem que resolver aquela situação problema e escolher uma resposta que seja a correta. Já questões do tipo Data Sufficiency, elas foram introduzidas na prova do GMAT há uns 40 anos, como eu falei, e elas são específicas do GMAT. Em nenhuma outra prova do mundo que eu tenha consciência existem questões do tipo Data Sufficiency, mas é muito interessante porque numa situação real de negócio, você não necessariamente tem todas as informações antes de poder tomar uma decisão. E é muito importante você conseguir avaliar se pelo menos as informações que você tem te permitem tomar alguma decisão. E as questões de Data Sufficiency são desse formato. Basicamente, você tem uma situação, um problema, que é uma pergunta, e você tem 2 você tem 2 afirmações. Você tem que avaliar separadamente cada uma dessas afirmações para ver se cada uma, separadamente, é suficiente ou não para responder a situação problema. E aí você vai escolher as alternativas de acordo com o que você tiver, concluído. Agora, essa é um tipo de questão que exige prática, porque provavelmente você nunca fez um tipo de questão desse tipo se você nunca praticou para o GMAT. Agora, uma coisa que você precisa realmente saber é que a prática leva à perfeição. Depois que você faz uma sequência de questões de Data Sufficiency, elas podem até ficar divertidas. Então você pode até gostar de fazer esse tipo de questão, mas tem que praticar. Não deixa para chegar na hora da prova e você descobrir, putz, tinha mesmo um tipo de questão aqui que é o de Data Sufficiency. Não, agora você já está avisado, estuda esse tipo de questão antes, tá? Depois eu posso tratar mais detalhes sobre as questões do tipo Data Sufficiency em outros vídeos, tá? Mas por enquanto vamos nos focar aí nos tipos de questões que a gente tem. Então na parte quantitativa a gente tem esses 2 tipos de questão, Problem Solving e Data Sufficiency, e na parte de Verbal Reasoning a gente tem 3 tipos de questões, Reading Comprehension, Critical Reasoning e Sentence Correction. Então repara que tem Reasoning no meio, tem Sentence Correction para ver se você entende a norma culta da língua inglesa, se você entende de paralelismo entre frases, enfim. Tem vários tópicos para você estudar dentro de Verbal Reasoning. Verbal não é muito a minha especialidade, minha praia é mais matemática, então não vou ficar dando muito pitaco aqui, mas só para você entender, existem esses 3 tipos de questões para as quais você tem que se preparar. Sentence Correction, Critical Reasoning e Reading Comprehension, certo? Na parte de Integrated Reasoning, aquela seçãozinha que mistura Verbal e Quantitative, você tem 12 questões para fazer em 30 minutos. Você tem 4 tipos de questões que podem aparecer ali. O primeiro tipo de questão é Multi-Source Reasoning. Você vai ter que chegar a uma conclusão usando
dados de tabelas, de gráficos, de números, de texto escrito. Então, o multi-source reasoning faz com que você tenha que usar várias fontes de dados para chegar a uma conclusão. Além disso, você também tem Table Analysis, que vai obrigar você a analisar tabelas, Graphics Interpretation e Two-Part Analysis. Two-Part Analysis envolve problemas mais complexos, aliás, que em geral envolvem também Verbal e Quant. Então, se tendo esses tipos de questões dentro de cada uma das sessões do GMAT, você já tem ideia de que a prova, além de ela ser padronizada, ela também pode ser atacada, né? Você pode criar o seu plano de estudos de forma estruturada para resolver para dominar cada um desses tipos de questões. E vou fazer só um adendo específico para a parte de matemática do GMAT, para dizer para você quais são as matérias cobradas no GMAT. Se você for estudar para a prova, você vai ter que saber aritmética básica, álgebra básica, geometria básica e noções de probabilidade. Você vê que tudo que eu falei tem o básica na frente, porque você não precisa saber muito conteúdo muito avançado de matemática. Você só precisa ser capaz de raciocinar de forma flexível em matemática, usando números, que é a parte da aritmética, ou usando algumas letrinhas, que é a parte da álgebra, ou sabendo um pouquinho de geometria. Não vai muito além do triângulo retângulo, do teorema de Pitágoras, da semelhança de triângulos. Você não vai precisar saber relação entre cordas numa circunferência, você não vai precisar saber a lei dos cossenos, não vai precisar usar nada disso. Então, é uma prova, em termos de conteúdo, bastante rasinha ou fácil, vamos dizer assim. Só que é uma prova que, pelo fato de te dar pouco tempo para resolver cada questão e pelo fato de exigir que você tenha capacidade de raciocínio rápida, faz com que a prova seja difícil. A prova não é simples. Agora vamos falar de algumas questões logísticas sobre a prova do GMAT. Você já decidiu que você vai fazer a prova, já conhece a estrutura da prova, quais são as sessões, quantas questões em cada sessão, quanto tempo você tem para fazer a prova. Agora, como você marca a sua prova? Bom, para isso, basicamente, você só tem que entrar no site do MBA.com, que é o site oficial do GMAT, que é o Council que monta a prova do GMAT. E lá você se inscreve e paga a taxa de inscrição. E quanto custa essa taxa de inscrição? Depende. $150 se você for estudante de graduação ainda, ou $250 caso você já tenha se formado. E quando que é essa prova? Bom, essa prova ela é feita ao longo do ano inteiro, então você pode escolher um centro de teste, um local de prova que seja mais próximo da sua casa, e você escolhe a data que for melhor para a sua agenda. Basicamente é isso. No Brasil a gente tem 4 locais de prova, pelo menos até a data em que eu estou gravando esse vídeo. Você tem em São Paulo, você tem Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Então são 4 locais de prova. Você pode escolher qualquer um desses locais aí que seja mais próximo da sua casa. Se você está me ouvindo aí de Portugal, de Angola, ou de Moçambique, enfim, aí tem que pesquisar em qual cidade você tem a prova do GMAT sendo aplicada, mas eu acredito que provavelmente nas capitais, mas de qualquer forma você consegue essas informações todas no site mba.com. E agora que a gente já falou de tanta coisa técnica sobre a prova do GMAT, deixa eu te dar 2 dicas para ajudar na sua jornada de estudos rumo a um desempenho excelente no GMAT. Primeira dica, eu gostaria de introduzir com uma história. Na época que eu estava na faculdade ainda, eu treinava atletismo junto com a equipe, enfim, da faculdade. Eu competia pela faculdade. E quando eu comecei, eu não tinha muitas opções de prova, porque a preferência era sempre das pessoas que já estavam há mais tempo, enfim, que já tinham um preparo físico melhor que o meu, enfim. E na minha primeira competição eu me lembro que surgiu uma vaga de eu entrar no salto em altura, que depois nem veio a ser a minha prova principal. Mas eu fiz o salto em altura, competi, acho que consegui saltar 1,50 m e, resumindo muito, eu fiquei em 8º lugar. E fiz 1 ponto para a equipe. E eu fiquei triste por aquele 8º lugar. Eu queria ter ficado, obviamente, em primeiro, embora não tivesse aquele preparo e tal. Mas as coisas não acontecem assim, né? Sem treino. A mesma coisa no GMAT. Agora,
Uma coisa que o meu treinador me disse, quando eu falei para ele que eu estava triste, porque eu só tinha feito um ponto e tinha gente que estava fazendo 13 pontos, o pessoal veterano, né, que estava lá mais tempo treinando, tinha feito bem mais pontos para a equipe e eu, poxa, só tinha contribuído com um ponto. E meu treinador me falou o seguinte: Cajá, que era o meu apelido na faculdade, esse um ponto é o ponto mais importante para você, porque esse um ponto depois vai se transformar em 2, depois em 3, depois em 5 e assim por diante. Então valorize esse um ponto. O primeiro passo é muito importante, porque toda conquista vai começar com o primeiro passo, e esse um ponto é o seu primeiro passo. E eu gostaria de dizer a mesma coisa para você. No caso do GMAT, o seu primeiro passo pode ser resolver um pequeno simulado do GMAT. O site mba.com, que eu já falei que é o site oficial do GMAT, ele disponibiliza um simulado curtinho, de 8 questões só, que você faz em 20 minutos no máximo, né? Menos de 15, né? Por volta de 15 minutos. E ali você já vai sair com uma estimativa de em quais áreas você está mandando melhor e em quais áreas você precisa melhorar mais. Você pode usar esse simulado de 8 questões para fazer o seu primeiro ponto, vamos dizer, rumo à sua medalha de ouro no GMAT. Eu vou deixar o link desse simulado na descrição desse vídeo. E a minha dica 2 é: não dê apenas o primeiro passo. E quando você der os seus primeiros passos, fizer as suas primeiras questões, aprenda com os seus erros. Não adianta só você fazer um monte de questões, ser aquele monstro, né, que destrói, engole questão no café da manhã, no almoço, na janta, mas você não reflete sobre o que você acertou, sobre o que você errou. Lembra, para você ser um medalhista de ouro no GMAT, você precisa também aprender com os seus erros, para não cometê-los novamente. É a mesma coisa na pista de atletismo, que você tem que praticar um movimento atrás do outro, repetidas vezes, para aperfeiçoar aquele movimento. A mesma coisa é com as questões do GMAT. Você precisa treinar várias vezes, você precisa refazer as questões que você errou, você precisa estudar mais as matérias nas quais você está mandando pior. E não adianta só fazer um monte de questões, porque um monte de questão tem aí em todo lugar para você praticar. Mas você precisa refletir sobre aquelas questões que você errou, assim como sobre aquelas que você acertou. Então, só revisando as duas dicas, primeira dica é: faça o seu primeiro ponto na sua trajetória rumo ao GMAT. Faça o simulado gratuito do mba.com com 8 questões e lá você já vai ter um primeiro diagnóstico de por onde você deve começar, onde estão as suas maiores dificuldades e onde é que você já está mais forte. Beleza? E a dica 2 é: aprenda também com os erros. Não deixa só aquela ânsia de fazer um monte de questões dominar o seu treinamento, porque você precisa às vezes parar 50 minutos para entender por que uma questão tinha uma alternativa correta e não a que você marcou. Porque esses 50 minutos investidos nessa questão vão fazer com que você depois consiga gastar 30 minutos numa questão, no mesmo tipo de questão mais para frente, depois 20 minutos, depois 5 minutos, depois 3 minutos, depois 2 minutos, quiçá até menos. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.